Saudações do crente docente, está no ar mais uma live abrindo a revista. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Crente Docente, você que nos assiste pelo Instagram, você que nos assiste pelo YouTube. É um grande prazer ter você aqui mais uma vez com o Crente Docente, mais uma vez participando dessas lives que são interessantíssimas, onde a gente recebe convidados especiais para poder participar de um momento de reflexão, primeiras impressões sobre a revista que você vai utilizar nos seus estudos durante todo o próximo trimestre. Esse em especial referente ao quarto trimestre do ano de 2021. Tá bom? Então já vai chegando aqui os nossos primeiros amigos a participarem aqui dessa live. Eu peço a você que está entrando que você possa divulgar isso em muitos outros grupos de WhatsApp, grupo de pessoas que você conhece que estuda a Palavra de Deus, pessoas que vão estudar essa revista que a gente vai fazer a abertura dela aqui hoje, né? As pessoas que congregam em igrejas que adotam o currículo da editora Central Gospel, tá bom? Então você que está chegando aqui agora, certamente daqui a pouco teremos outros amigos chegando, então você que já está aqui, seja bem-vindo. Tá bom? Mais uma vez aqui eu agradeço a sua presença, a sua participação, algumas pessoas que sempre participam aqui conosco e certamente já são aqui fiéis, né, participantes e amigos do Crente Docente. Então eu queria que antes de nós chamarmos os nossos convidados, antes da gente começar aqui a nossa fala com os nossos convidados para nós passarmos as primeiras impressões dessa revista, antes da gente fazer algumas análises aqui, eu gostaria de dar alguns recadinhos para você. Recados importantes, porque aqui o Crente Docente precisa falar sobre as programações, você precisa acompanhar o Crente Docente, precisa seguir o Crente Docente nas redes sociais. Você que já está aqui, você já aprendeu aí o endereço @crentedocente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o que você vai fazer? Vai seguir o perfil do Crente Docente para poder você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal, no nosso movimento de ensino bíblico chamado Crente Docente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o que você vai fazer? Lá é simples, youtube.com/crentedocente. Você se inscreve no canal porque é gratuito. Se inscreve no canal, clica lá no sininho para você receber as notificações. As notificações ajudam você a ficar por dentro daquilo que é novidade no nosso canal, tá bom? No Facebook também, facebook.com/crentedocente. Você pode curtir lá no Facebook, curtir. Aqui no Instagram, seguir. E no YouTube, se inscrever. Então eu conto com a sua participação, conto com a sua divulgação nas programações do Crente Docente, porque isso é muito importante para o nosso movimento, isso é muito importante para a proclamação da Palavra de Deus por intermédio do ensino bíblico, tá bom? Então confia aí na tua mão de obra aí, a mão amiga com o Crente Docente para poder fazer essa divulgação. E eu gostaria de falar para você que está aqui assistindo a live, abrindo a revista, que toda quarta-feira nós temos o CDcast lá no nosso canal do YouTube, o CDcast daquela revista que é utilizada em igrejas que adotam o currículo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que é a CPAD, e toda sexta-feira, 18 horas, a revista da editora Central Gospel, as lições da Palavra de Deus. Então eu creio que você está acompanhando, toda quarta e sexta tem CDcast, 18 horas no nosso canal do YouTube, e assim, eu tenho tido um feedback muito legal. Eu costumo dizer que nessa grande maré de pessoas no YouTube, nas redes sociais, eu me agrado muito não com a quantidade do público que nós temos, né, no Crente Docente, mas graças a Deus vem crescendo também, mas é com a qualidade daqueles que nos acompanham. As pessoas estão ali sempre escutando as aulas, aprendendo, deixando seu comentário, e você pode fazer isso. Você pode seguir lá, pode comentar, deixar seu comentário no sentido daquilo que você escutou nas lições. E pessoas, né, aqui eu vou deixar uma dica, as pessoas, a gente ainda não está em alguns aplicativos relacionados a podcast, né, como Spotify, Deezer,
mas as pessoas me relatam que elas utilizam a formatação do YouTube, que ele dá para você colocar, né, baixar o vídeo do CDcast e você conseguir, se eu salvo engano, é o YouTube Go. Você consegue ali armazenar os CDcast, e aí você está andando no teu carro, você está andando no metrô, no ônibus, você coloca ali, e tem pessoas que escutam 2, 3 lições uma atrás da outra, porque as nossas lições têm uma abordagem ali de 20 a 30 minutos, então as pessoas acabam ali aprendendo muitas coisas das revistas que são utilizadas por intermédio do CDcast. Antes de eu chamar aqui os nossos convidados, eu quero dar um recadinho aqui, porque uma coisa que me alegra muito são pessoas apaixonadas pelo ensino bíblico, pessoas que dedicam a vida ao ensino bíblico, e quando a gente conquista algumas vitórias nessa nossa seara do ensino bíblico, nessa batalha que é a gente prezar pelo ensino bíblico, a gente tem que comemorar. E ainda há pouco eu tive, na verdade, ela fez contato comigo, para poder me contar uma novidade. Eu falei, eu vou anunciar aqui agora na live do Abrindo a Revista, e depois nós teremos uma oportunidade de isso ser ampliado aqui por intermédio de uma live própria, que é uma das novidades para o ano de 2022, que todo mês nós teremos lives aqui no canal do Crente Docente no Instagram, sendo lá reprisada no YouTube. Pois bem, a Vânia Rocha, que é uma amiga nossa, quem transita na área de educação cristã e principalmente no ensino bíblico voltado para surdos, a Vânia Rocha ela é uma autoridade, é uma mulher que já vem há anos trabalhando de maneira firme e constante nesse trabalho com os surdos. Ela me mandou uma mensagem e disse que a Bíblia DOT, a Bíblia DOT é o quê? É a Bíblia com uma tradução própria para os surdos. Acaba de ser lançada. E essa Bíblia ela foi lançada por um aplicativo. Então agora você, tanto que tem iOS quanto Android, você vai lá no seu aplicativo do Android ou do iOS para poder você baixar essa Bíblia DOT. Ela, na verdade, ela é direcionada para esse público, que são os surdos. Um trabalho magnífico, inclusive um trabalho que a gente tem visto a Presidência da República apoiando, a nossa primeira-dama apoiando muito esse trabalho. Então eu estou incentivando a todos, que vocês possam ir lá seu Play Store, lá na loja do iOS, da Apple, que você possa baixar DOT, D-O-T, tá? Você vai lá, baixa esse aplicativo da Bíblia DOT, que é a tradução própria para surdos, e você testa isso para você ver, para você ter uma ideia de como pessoas que têm uma problemática, uma questão da surdez, estão sendo beneficiadas por conta de um trabalho magnífico. Eu sei que isso aqui levou muito tempo, eu acompanho a Vânia acerca desse trabalho. Isso é trabalho de muita oração e também de muito suor, para poder isso acontecer. Então eu estou aqui me alegrando com essa notícia, e aproveito para que você vá lá e depois também curta. Tem uma página aqui no Instagram, @DOT_Libras, D-O-T Libras, DOT Libras. Depois você entra lá e você segue também. E em breve a gente vai ter alguém representando o DOT, provavelmente a Vânia, eu, na verdade, já estava com a Vânia pensando em fazer alguma live com a Vânia já há um tempo. Agora a gente fez essa organização para 2022 e aí eu vou ver se eu faço em 2 partes, porque essa novidade desse projeto de lançar uma Bíblia para surdos é algo excepcional e que a gente tem que agradecer, glorificar a Deus. Então, Vânia, se você estiver aí entrando na live ou depois você for assistir a live, que Deus abençoe sua vida, tá? Um grande beijo para toda a sua família e parabéns pelo trabalho magnífico, não só o seu trabalho, mas de todos aqueles que estão junto com você nessa missão, uma missão aí árdua, mas que tem sido de grandes bênçãos. A gente tem acompanhado o tanto de ênfase que tem sido dada a esse pessoal maravilhoso que trabalha aí com a línguas, de língua de sinais para surdos e toda essa questão de tradução de material.
Isso é excepcional. Gente, sem mais delongas, vamos para o nosso momento do Abrindo a Revista. Tá aqui a nossa revista. Você que está aí, vai deixando o seu nome, a sua igreja, né, da onde que você está nos acompanhando. No final a gente vai tentar aqui mandar um alô para vocês, para poder a gente ter essa interação. E depois que a live ficar salva lá, tanto no YouTube, que vai ser reprisada, você que nos assiste no sábado, ou você que está aqui acompanhando pelo Instagram, deixa seu comentário depois na live, manda a sua mensagem aqui, deixa seu alô pra gente vai ficar muito feliz com isso. Então tá aqui, abrindo a revista e vamos direto à abertura dessa revista, porque eu quero chamar os convidados aqui. Então vamos lá. Tá aí, revista do quarto trimestre, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, legalzinho aí. Revista do quarto trimestre, ela fala sobre o ministério profético, sua importância e contemporaneidade. Muita gente vai, isso é um trava-língua, né? Sua importância e contemporaneidade. Ministério profético, esse é o tema da revista. Temos aqui o ilustre comentarista, o pastor Jarmuth Jordão. Pastor Jarmuth Jordão, que hoje é o pastor na ADVEC Curitiba, quem coordena os trabalhos da ADVEC ali naquela região. O pastor Jarmuth é um mestre na palavra e a gente costuma dizer que ele é alguém que transita, né, nessas duas esferas, tanto da pregação quanto do ensino. Então é maravilhoso a gente poder ter uma revista comentada por alguém que tem todo esse gabarito e excelência na ministração. Então, o pastor Jarmuth Jordão é alguém que, tanto na esfera do conteúdo, quanto também da ministração das lições. Isso é maravilhoso. A gente vai ver ele, obviamente, ministrar aí ao longo do trimestre, e tanto na nossa igreja sede, né, quanto também provavelmente na sua igreja, que é na ADVEC Curitiba. Então o pastor Jarmuth Jordão tem aqui uma breve biografia dele. Jarmuth Jordão é escritor e pastor há mais de 2 décadas, além de formação em teologia, é bacharel em direito, então é um colega aqui da advocacia e atualmente é pastor na ADVEC Curitiba. Então tá aí mais uma vez a revista, o Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade. E aí tem muitas lições aqui interessantes. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui agora chamar os meus convidados. Vou chamar aqui meus convidados. Vocês já sabem quem são os convidados, mas eu vou fazer aqui uma surpresa para quem não viu os anúncios e entrou aqui diretamente na nossa live. Vamos lá, vou chamar aqui a primeira pessoa para a nossa live. E aqui mais um convite. Está aí com vocês, professora Adriana Goulart. Seja bem-vinda, professora Adriana Goulart. Um prazer tê-la aqui com a gente. Já mandei o outro convite aqui para o outro ilustre convidado. Só aguardando aqui. E vou aproveitar, já que a Adriana já está aqui conosco. Quero agradecer a presença dela aqui, participando dessa live, abrindo a revista. A Adriana é uma pessoa que está acostumada a fazer esse panorama das lições, né, o panorama da revista e abordagens, né, de como você vai aplicar essas lições, as grandes nuances dessas lições. Então, Adriana, seja bem-vinda. Aproveita que eu estou aqui chamando o nosso outro convidado para poder dar o seu boa noite para o público que nos assiste e depois a gente vai dar sequência. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, Divanei. Vou te chamar de Ivaninho, tá, Divanei? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando da Palavra de Deus, né? Que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é falar da Palavra de Deus. Esperar o próximo ilustre convidado aí, que eu não sei porque que ele ainda não entrou. Opa!
O convite não está aparecendo para ele. Vou mandar novamente. Manda novamente para esse vaso de Deus, esse homem de Deus, aleluia. Entra aí. Agora, ô, Vaninho, eu gostei da primeira cena aí, hein? Abrindo a revista. Que isso? Cinematográfico. Agora eu vou Não é assistir uma esse. super produção, mas, né? Oh, Tem todo um. toda uma mise-en-scène. É, eu já fiz o convite, provavelmente ele não está visualizando lá, mas já foi feito o convite, está dito aqui como convidado já. Pode ser, pastor Leonardo. Eu não sei se ele já entrou na... Está falando que ele não pode participar. Vou ver agora novamente. Tá amarrado, todo não pode participar. Oi, Verônica! Enquanto isso, eu vou cumprimentando as pessoas. Ju! Olha aqui dando tchau. Até parece que eu tô vendo todo mundo, né? A gente repara, não, eu sou meio assim mesmo, tá? Galera que já me conhece sabe que eu tenho um tic-tac solto aqui. Mas, ô, Vaninho, eu tava comentando, gente, com o Vaninho mais cedo e com outro convidado, não sei se fala, se não fala quem é, né? Não vou falar, não. Deixa ele entrar. Eu tô mandando um convite, mas não sei o que está acontecendo lá, não. É? Tá falando aqui, já foi convidado, mas... Ele mandou um negócio Ele de tem que alguma pedir ação. ajuda, Fala que eu ajuda aos quero ir lá ajudar. universitários. Ah, tô dando spoiler. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar. Peraí. Tá, alguma ação. Que ação, gente? Pai amado de misericórdia. Não, pastor, é só o senhor aceitar. Ó, vou mandar novamente, Tem tá? um botãozinho azul aí, grandão. Aí, senhor, e tem um aceitar, e embaixo tem um pequenininho recusar. O senhor aceita. Vou mandar agora, hein? Enviado. Tem que aceitar. Gente, eu tô vendo um print aqui, eu sei com uma cara de foto de carteira de motorista. Jesus, quando for tirar print, aí avisa, gente. Pra ficar com a cara um pouquinho melhor. Não aparece o botão A poder. É uma etiquetinha azul. Ou então, ô, Vanille, pode pedir para participar também, não pode? Pode. Se tiver uma câmerazinha, aí perto dos comentários tem uma câmerazinha. Acho que se o senhor clicar ali, aí, ó. Meu Deus, socorro. Não tem uma câmerazinha aí pertinho, não? Dos Faz comentários? isso. Pede para participar que eu dou aquele. Clica na câmera, vê se vai. Aí, ó, Simone Monteiro. Ô, irmã Simone de Pernambuco? Ó, eu chamo a irmã de Simone. Agora ele está dizendo que, Pedindo as que ele não pode, disponibilidades. que ele não pode participar. Ele tem que enviar o convite agora. Oremos. A ajuda aos universitários, Adriano, nisso daqui é o povo de 12, 15 anos. Não, já estava aqui cheio de assistente. Não, o pessoal aqui em casa, Vini, acho que eu não sei ligar uma ring light. Eu falei, não, gente, é só apertar o botão, eu sei. Apertar o botão, eu sei. Até tirei o óculos. Ah, viu? Acertei, irmã Simone. Prazer ter você aqui, viu? Pastor Leonardo Será se ele Loja. conseguiu mandar o Será se ele conseguiu mandar o convite? Que aqui não aparece nada. Chamar Ele o Theo. precisa. Não tem câmera? Não tem a filmadorazinha aí do lado, não? Não tem, vou tentar pelo celular. Ué, mas é pelo celular Mas é pelo mesmo. celular mesmo. Pronto, tá explicado. Ele não estava no celular. Pelo computador não dá para entrar, só dá para assistir. Acho que pelo computador talvez teria que ter toda uma configuração lá com lance de câmera. Não sei se existe essa possibilidade. Ah, Mas isso mas aí é muito, como fala? Esqueci o nome que fala, gente. É muita gambiarra. Mas faço pelo celular mesmo. Tô cheio de gambiarra aqui também. Mas é a Joyce, minha prima?
Enquanto o povo não está entrando, eu estou aqui falando com os pessoal, fazenda social, entendeu? Misericórdia. A poder. Olha aí, Cheguei. ó. Ah, Pastor Leonardo Nosa. Rapaz, Seja, quase que eu ajoelhei aqui agora, hein, pra orar, hein? seja bem-vindo. eu já ia falar isso, vamos ajoelhar aqui, gente. Misericórdia. Falei, Jesus, que botão é esse? Que eu não tô vendo nada aqui. Meu Pai amado. Nada como a informação correta, né? Isso aí, como você falou dos adolescentes, eu falei, não é minha praia, não Não, é comigo. e essa informação eu não passei porque eu presumi que, né, tava tudo ok. É normal, né? Hoje em dia, eu normalmente eu acesso pelo computador, mas, enfim, perdão pelo meu atraso aí, viu? Maravilha. Então já vou seguir aqui, já que a Adriana, né, já deu aqui um alô mais ou menos. Dê o seu boa noite aí para o público que nos assiste. E mais uma vez aqui, um prazer tê-lo aqui com a gente. Amém. Eu que agradeço, Vaninho. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Adriana, amiga querida, como eu chamo ela de coach, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Qualquer coisa errada, a culpa é dela, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês para aprender mais um pouquinho, né? Que Deus possa nos conduzir em tudo aí, viu? Amém. Olha, eu tenho um protesto. Vou começar. Tô achando injusto vocês com essa história. Mas é que a sua tá na mente. A sua tá na mente. A sua tá na mente, você carrega. Exatamente. Pastor Leonardo. Adriana, fala. Adriana, vamos começar fazendo o seguinte, então. Como eu sempre falo sobre essa ideia das primeiras impressões, eu vou pedir para você, depois na sequência o pastor Leonardo, para de maneira sucinta fazer, né, assim, um olhar abrangente sobre o que você acha do tema da revista, o que a gente pode esperar para esse trimestre. Olha, eu vou dizer, Vânia, eu li a revista, não fiz ainda aquela leitura pente fino da revista toda, dei aquela lida geral que a gente dá, que a gente lê a revista, né, gente? O professor de escola dominical, ele lê a revista, né? Ele não lê só a lição que ele vai dar. Ele lê as outras também. Mas, enfim, né, a gente tem esse hábito, ainda mais quando a gente for fazer assim, um panorama da revista, a gente acaba lendo a revista toda mesmo, não tem jeito, o caminho é esse. E eu estava falando, o que eu ia falar antes, eu comecei a cumprimentar as pessoas aqui, acabei não falando, é que há muito tempo, todas as nossas revistas de jovens e adultos, nessa lição da Palavra de Deus, da Central Gospel, são revistas muito boas, trazem temáticas atuais e tal. Mas eu vou dizer que tem muito tempo que eu não vejo uma revista assim que pega a gente de jeito, entendeu? Eu vejo no tema que eu gosto, assim, nessa vibe que eu gosto. Eu gosto de falar de contemporaneidade, tá sendo uma revista de discipulado, falando de ambiente acadêmico, trabalho, empresarial, evangelizando vizinhos e tal. Mas essa coisa de profundo, sabe? Rasgando assim na Bíblia, como está essa revista, o Ministério Profético, levantando todo um panorama profético do Antigo Testamento, esmiuçando o ofício do profeta, o caráter do profeta, qual a diferença entre profecia e... Nossa, tá de uma riqueza isso, gente. Que assim, se você não adquiriu sua revista ainda, adquire. Se você ainda não comprou, compra assim, para ontem, e lê, e guarda. Acabou o trimestre, não joga a tua revista fora, não se desfaz dela não, de nenhuma. Mas dessa em específico, eu aproveito para parabenizar aqui o pastor Jarmute Jordão, um querido, aprendo muito com ele. Brilhante, brilhante essa revista. Só tenho elogios a tecer. Maravilhosa. Maravilha. Pastor Leonardo, suas primeiras impressões aí, vamos dizer assim, perspectiva para o que a gente vai ter nos próximos meses. Sem dúvida, Vaninha, assim, até pelo que a Adriana comentou, realmente é uma revista, eu posso dizer assim, não desmerecendo as anteriores, claro, né? Cada uma com o seu conteúdo muito importante, mas pelo tema, né? Que às vezes a gente vai discutir esse tema e alguns autores, às vezes não é tão profundo, né? E o pastor Jamute foi muito feliz e inspirado, com certeza, né? Porque realmente é de uma profundidade muito grande a revista. Eu tenho certeza que serão 3 meses assim, de grande valia para o nosso ensino. Vai exigir muito mais, né, daqueles que têm o ofício, né, do ensino, de dar a aula realmente, justamente para se aprofundar mais no que já está aqui aprofundado, né, cavar um pouquinho mais, como a gente costuma dizer. Mas eu não tenho dúvida, né, que é uma revista que a gente vai guardar
como um material muito poderoso para futuras consultas, né? Para outras ministrações sobre o tema, e vai fazer parte realmente da nossa biblioteca. Então, tá de parabéns, pastor Jarmuth, pelo conteúdo que ele está entregando. Maravilha. Então, eu acho que a gente pode partir, né, para, como a gente fez aqui nas outras lives, partir para a nossa sequência de lições. A gente vai sempre tentando aqui de maneira sucinta conversar alguma coisa, de maneira bem espontânea aqui, amistosa, e ainda que eu direcione a fala para alguém aqui, né, os dois estão aí aptos a poder bater essa bola. E aí eu sempre começo lendo o título das lições. E aí eu vou aqui para a primeira parte das lições, as lições que vão estar aqui, vamos dizer, durante o curso do mês de outubro, né? Que é o mês que abre esse trimestre. A lição de número 1, ela fala sobre as origens do profetismo bíblico. E a gente abrindo aí, né? Você que está com a sua revista, você pode acompanhar pela revista, porque a ideia é exatamente essa, você manusear a revista e a gente começar aqui a tratar sobre os assuntos. E o que me chama a atenção aqui, né, eu vou falar com a Adriana acerca disso, é essa questão de profecia e adivinhação. Adriana, tem alguma relação? Diverge em tudo? Qual é a diferença? E tem algum ponto de ligação, mesmo havendo diferença, essa ideia de profecia e adivinhação? Porque a lição fala sobre a origem do profetismo bíblico. Então, acho que tem umas questões de influência. Então, conforme eu vou seguindo aqui o que está na revista, tá? Vou seguindo aqui a orientação do pastor Jarmuth, porque ele foi muito feliz no que ele colocou aqui. Eu acho que não tem como melhorar isso daqui. Na verdade, a profecia, ela é dada por Deus, ela é revelada por Deus. A adivinhação, embora hoje a gente tenha essa conotação negativa, né, e ela é realmente reprovada na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela tinha, às vezes, assim, um ponto, às vezes, de contato com o profetismo, vamos dizer assim, no Antigo Testamento. Como? Não estou dizendo aqui que a adivinhação tem um seu lado positivo, não, tá? Mas a gente tem exemplos aqui, por exemplo, de coisas que poderiam ser quase associadas com o termo adivinhação, quando tinha o Urim e o Purim, quando tinha o éfode que eles levavam. Davi, por exemplo, leva o éfode para a batalha e consulta, o sumo sacerdote vai lá e consulta por esses artefatos se eles deveriam ir ou não para a guerra, e Deus responde através do sumo sacerdote. Mas a adivinhação, a prática da adivinhação, ela é condenada desde o início. Por exemplo, a Bíblia condena a prática do rei Manassés, que a Bíblia diz que ele era agoreiro, consultava pelos astros. Outra prática de adivinhação apresentada no Antigo Testamento é a consulta aos mortos, e a Bíblia condena desde lá da lei. E Saul, quando também é o exemplo clássico, né, que a gente usa aí, de consultar os mortos para saber, já morreu, né, gente? Não, a Bíblia condena isso, não vão consultar os mortos para saber do que vão fazer os vivos. Enfim, a adivinhação por meio dos ídolos, aparecem aqui os terafins, enfim. Ó, até rimou. A adivinhação, ela é condenada, a prática da adivinhação é condenada no Antigo Testamento, embora, por vezes, os próprios servos de Deus, né, vamos dizer assim, usassem artefatos. Acho que esse é o ponto. A profecia, ela vem direta. É uma revelação pessoal de Deus ao profeta, uma mensagem pessoal de Deus ao profeta. A adivinhação, é que eu não gosto desse termo, porque ele tem um peso tão negativo e parece que é uma coisa aprovada, e não é. Mas existe um outro, vou dizer assim, uma outra faceta da revelação, que é justamente quando você tem algo intermediário. Pode ser um objeto, pode ser uma outra pessoa. Em algum momento mais na frente, a gente vai falar da revelação verbal, né, da palavra revelada, que ela pode ser diretamente de Deus com o profeta, como era Moisés, né? Que a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face, como pode ser também de uma maneira, vamos dizer assim, indireta, que é quando Deus envia um profeta para falar a uma outra pessoa. Ele entrega uma mensagem profética, como era o caso de Jeremias, né? Deus usava Jeremias para falar ao povo de Israel. Como é o caso da maioria dos profetas maiores. Deus usava Ezequiel para falar ao povo no exílio. Então, é a revelação direta quando é para a pessoa, e indireta quando é para o profeta e para o povo. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu estou lembrando agora, então eu vou falar só para não esquecer. Os dois grandes personagens, os pontos de contato entre Deus e o povo no Antigo Testamento, é justamente a figura do profeta e a figura do sacerdote.
Qual era a diferença? O sacerdote, ele fazia a ponte entre o povo e Deus. Era o sacerdote que levava as orações do povo, o sacrifício do povo, as lamúrias, vamos dizer assim, do povo, e fazia aquele contato, aquela oferta do povo para Deus. O profeta era o contrário. Era quem fazia o contato entre Deus e o povo. Quando Deus queria falar, enviar uma mensagem, se manifestar, ele chamava o profeta, era o arauto, né? Ele fala, era quem manifestava aí a voz de Deus, a revelação de Deus para o povo. Então, no primeiro momento, a primeira lição, ela vai tratar basicamente disso, tá? A superioridade da profecia bíblica, a diferença entre profecia e adivinhação. E aí, a prática da adivinhação é condenada, né? Como eu já falei aqui. Aí tá o exemplo de a Bíblia fala de Manassés, eu gosto quando fala de adivinhação de Manassés, que ele fala que ele era agoreiro. E a adivinhação, ela nunca está sozinha, ela anda de mão dada com a idolatria, com o sacrifício, como Manassés sacrificava os seus filhos, e passava no fogo, né? Sacrifícios a deuses estranhos, que a Bíblia condenava, sacrifícios humanos, enfim. Ela geralmente está associada a outras coisas ruins, que a Bíblia também condena. E é basicamente isso aí o panorama da lição de número 1. Legal, Adriana. A lição de número 2, ela vai falar sobre a questão da identidade profética. A Adriana, obviamente, nessa abordagem sobre a questão da profecia e da adivinhação, ela acabou falando um pouco sobre algumas funções, né, do que o profeta acaba exercendo. Pastor Leonardo Loza, teria como, assim, de maneira clara e objetiva, dizer para o nosso público, né, seria conceituar, talvez seria essa palavra, o que é o profeta? Ok. Assim, antes de entrar, Vaninho, nessa questão do conceito do profeta, fazendo uma conexão, né, que o Cadre colocou, a questão da adivinhação, ela parece que ela sempre vai ter um ponto de contato, né? Seja com objetos, seja com os astros, né? Seja com aquilo que a pessoa quer trazer uma adivinhação dessa manifestação, né? Conforme a Adriana colocou muito bem, realmente há uma diferença muito grande, né, entre essa questão da adivinhação e essa questão da profecia. E entrando nessa conexão com a identidade profeta, o profeta, como o autor coloca, o pastor Jamute coloca, que ele vem de uma palavra grega, profetes, né? Que é aquele que fala antes de acontecer, é aquele que anuncia antes de acontecer. Então, ele faz até uma conexão com o passado, em algum momento, mas sempre ele vai revelar até o presente e o futuro, né? Então, antes de acontecer alguma coisa, seja no presente ou futuro, ele faz essa entrega total, né? Então, é muito bacana, dentro da lição 2, que ele vai colocar que o profeta ele é o nome e o sobrenome dele, né? E existem 4 sobrenomes, né? Que ele aponta isso como que a Bíblia, né, vai trazer para nós. Por exemplo, o vidente é um deles, que no Antigo Testamento, o vidente que nós conhecemos de profeta hoje era chamado de vidente, né? O próprio Saul, quando lá em 1 Samuel, capítulo 9, quando ele vai procurar as jumentas, né? O moço fala assim, vamos ali no vidente, tem um vidente aqui, que falando de Samuel. Então, Samuel como profeta era conhecido como vidente. Então, além do vidente, homem de Deus, o servo do Senhor e mensageiro do Senhor. Então, eram esses 4 nomes que o profeta ele era conhecido na antiguidade, né? Então, mas conceituando de uma maneira muito simples, né, e clara, o profeta é aquele que anuncia antes de acontecer. É aquele que carrega isso. E, porém, para ser um profeta, ele coloca lá a partir do ponto 2, do capítulo 2, que precisam ter assim, as digitais proféticas, né? O que valida uma profecia? O que valida um profeta, né? Como que nós podemos hoje dizer esse tem o dom da profecia realmente, ele é um profeta, como a gente vê isso dentro do mundo pentecostal, né? Vamos chamar assim, que é o nosso mundo, como a gente vem validando isso? Aquele que faz algumas conexões para entregar algo para nós? Não. E ele vai trazendo muito forte isso dentro da revista, que vem trazendo uma maturidade dentro do nosso conhecimento, claro, e sobretudo dentro da nossa espiritualidade, né? Quando ele fala dessas digitais, sobre palavras serem verdadeiras, intercessões ouvidas por Deus, né? Aquilo que realmente Deus ouve, Deus valida e Deus responde, né? Uma sequência, né? E um ponto que eu gostei muito sobre dessas digitais, que é a autoridade do Espírito Santo, né? Ou seja, vem realmente validar a fala, né?
Porque aquilo que eu vou entregar num ofício de profeta, eu não entrego naquilo que eu entendo, daquilo que eu conheço, mas daquilo que eu recebo como revelação realmente. Aquilo que está escondido no oculto, aquilo que está para acontecer, seja para uma pessoa, seja para uma nação, por exemplo, né? Seja qual for o advento futuro que venha acontecer, mas aquilo que realmente é inspirado. Miqueias, ele vai dizer assim no capítulo 3, versículo 8, rapidamente: mas de certo que eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, ele está cheio da presença do Espírito Santo. Então, essa identidade do profeta, né? Essa identidade profética, ela vem carregada realmente de quem ele é e de quem ele está autorizado a falar realmente, entendeu? Então é uma lição muito poderosa essa aqui. Muito legal. A lição de número 3, por sua vez, ela vai tratar sobre o chamado de um profeta. Então, o pastor Leonardo falou aqui de maneira muito clara o que é um profeta. E, Adriana, todo mundo que é chamado vive uma experiência, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Em relação aos profetas, a gente olhando para o contexto bíblico, você teria algum personagem assim que você ressaltaria, ô Adriana, em relação a essa experiência do chamado de Deus para a vida desse determinado profeta que você pode citar para a gente? Eu teria mais de um até, inclusive. A revista vai tratar aqui do chamado de Jeremias, né? Quando Deus se manifesta a Jeremias e fala: te chamei desde o ventre. Enfim, peraí que eu acabei de fechar minha revista aqui. Mas a manifestação de Deus para Jeremias, né, quando diz que ele chamou, antes que ele nascesse, ele já tinha escolhido para ser Jeremias como profeta das nações. Gosto também do chamado de Eliseu. Mas Eliseu é interessante porque ele vê Elias, né? Ele tem o desejo, a vontade. E aí ele fala, o chamado dele se valida, né? Vamos dizer assim, é validado justamente quando ele está na despedida, justamente quando acaba o ministério de Elias, ele fala: se você me ver subindo, você vai ganhar o que você me pedir. Se você não ver, você não vai ganhar. Teve uma, como é que eu vou dizer? Um movimento de Eliseu. Estou falando de movimento de Eliseu. Elias já aparece sendo profeta, né? A gente não sabe como é que ele foi chamado para ser profeta. Ele já aparece apresentado como profeta. Jeremias, a gente vê o chamado Isaías. Isaías é interessantíssimo, né? O chamado de Isaías, ele tem aquela visão celestial, aquela visão sobrenatural. Ele, né, como a maioria dos profetas que a gente vê, ele coloca um empecilho nele mesmo e fala: quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo que tem lábios impuros também. Como é que eu posso ser profeta no meio desse povo todo aqui? E aí Deus vai, né? A gente conhece essa passagem, purifica ele, tá, aquela coisa toda. Moisés também, Deus chama, mas eu não sei falar. Então, o Jeremias: eu não quero mais esse negócio de ser profeta, o senhor me enganou, o senhor me iludiu, o senhor... não quero mais isso não. Então, o profeta, na verdade, ele sempre fica apresentando para Deus as suas fraquezas, né? As suas impossibilidades. Mas Deus, quando escolhe alguém para ser profeta, meu amigo, o negócio é esquisito. O negócio é estreito. Deus não costuma desistir de um profeta, não. Deus não costuma desistir de um profeta, não. Mesmo que ele coloque empecilho e fala: Moisés, tá bom, manda Arão. Jeremias, já chorou, agora seca as lágrimas, levanta que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Vai embora. Elias, já acabou, é isso aí. Elias, já acabou o chororô? Então levanta, come aí, levanta e anda. Porque numa versão contextualizada, para de mimimi, vai embora, né? Segue o baile aí, né? Não, para de show. A vida de profeta acabou? Não é fácil, né? Vida de Ezequiel, gente, Ezequiel, chamou Ezequiel no meio do exílio, gente. No meio do exílio, ela profetiza para esse povo todo arruinado aí. Imagina, Ezequiel, a mulher dele morre, ele fala: não chora. Ele fala: não chora. Tá, a mulher morre, mas não. Gente, é estreito o negócio. Mas eu vejo esse padrão, sabe, pastor Leonardo? Deus não costuma desistir dos profetas, mesmo que os profetas se coloquem como incapazes, mesmo que eles se coloquem como não aptos, mesmo que muitas vezes eles falem: não quero. Como Amós aparece na lição: eu não sou profeta, eu sou boiadeiro, cantador de sicômoro, o negócio de profeta não é comigo. É verdade. Mas então ele... porque é Deus quem chama.
E ele só confia a sua palavra a quem é confiável, na visão dele. Não na visão até da própria pessoa. Às vezes a pessoa, como Moisés, esses que você tem aqui, se acham incapazes. Mas Deus olha para eles e fala, você é íntegro. Eu posso entregar uma mensagem a você porque você vai ter a responsabilidade de falar o que eu estou falando. E não o que você quer falar. Não a sua leitura do que eu estou falando. Então, o ofício de profeta no Antigo Testamento era coisa séria. Não ficou menos sério no Novo Testamento. Mas se eu pudesse ressaltar aí chamados para profetas, eu ressaltaria esses do Antigo Testamento. Jeremias, Ezequiel, Isaías, Eliseu, eu acho que são vidas fortes, exemplos fortes, e são chamados assim que realmente marcam aí e deixam a credencial de profeta carimbada, para a gente saber o que é um chamado profético. Eu posso falar um? Claro! Posso falar um que eu gosto muito? Lógico. Posso me meter nessa daí? Pode. Eu gosto muito de um que aparece do nada e diz assim, ó, segundo a minha palavra não chove mais, para tudo, né? Que é Elias, né? Esse era arretado mesmo, né? A gente não falar do povo nordestino, né? Muito arretado esse, porque a gente não conhece a história dele, da família, como Deus o chamou, como Deus não fez. Outros profetas a gente vê Deus comunicando, né? E ele não, ele já chega cheio de autoridade, né? Libera uma palavra e, como você falou, né, Adriana, Deus não desiste, né? Isso é tremendo que você falou, porque muitas vezes a gente, até como nosso chamado, a gente pensa até em parar diante das lutas, né? Como a nossa humanidade vem gritando para isso. E quando a gente menos espera, Deus vem soprando, Deus vem nos levantando, né? Mostrando que, olha, para, assim como você, tem 7.000 guardados também que não desistiram e vai para frente, né? Então é um profeta que realmente ali, eu sou apaixonado pela vida desse homem, né? Assim como outros aí que você citou, mas mexe muito comigo a forma, né, que ele é usado por Deus, todo esse ministério, a transição que ele faz com Eliseu, é algo que realmente marcou muito a vida dele para mim. Não, né? ele também é dos meus né? favoritos, sabe por quê? Ele mostra a grandeza, a riqueza e a pobreza do profeta. Porque ele chega chegando, assim, né, que o senhor falou, não tem, a gente não sabe como foi chamado de Elias. A gente sabe como foi de Jeremias, como foi de Isaías, como foi de Ezequiel. Elias não, ele já chega, entre aspas, pronto. Ele já chega sendo ele. O dedo na cara do rei, ó, não vai chover aqui não, rapaz, para não tudo. Não vai chover, segundo a minha palavra, não chove. Ó, mas eu não gosto mais dessa parte, não. Sabe a parte que eu gosto? Ele era um pouquinho debochado, né? Ele era um pouquinho debochado. Mas a parte que eu gosto dele mesmo, Vaninho, chega lá, tá ele no alto do monte, aí o rei manda um capitão com mais 50. Aí fala assim, homem de Deus, por favor, desce, vamos lá com ele. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queima vocês tudo. Pode virar. Daqui a pouco vem mais cara, homem de Deus. Não, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e queima vocês tudinho. Ainda vai o terceiro já sabe dos outros dois. Olha, por favor, você já queimou os outros. Não me queima não, por favor. Não. Reconhece a autoridade. E o mais interessante, Elias faz aquele escarcéu santo, né? Vamos dizer assim, com os profetas de Baal. A gente vai falar daqui a pouquinho do falso profeta e verdadeiro profeta. Aí é um cenário perfeito, né? Da diferença entre o verdadeiro e o falso profeta, essa cena com os profetas de Baal, enfim. Mas Elias sai dali exausto. Elias fez descer fogo do céu. Nossa! Né? E Elias tem tanta tranquilidade. Essa é a minha cena favorita. Ele tem tanta tranquilidade do que vai acontecer. Ele não se intimida diante da retaliação dos profetas de Baal. Era ele sozinho contra 450. E o povo todo de expectativa. E ele manda encher 12 cântaros de água, sendo que não chovia há 3 anos e meio. Onde que esse povo arrumou 12 cântaros de água? Tirou água onde? Mas deu trabalho. Para vir o fogo do céu e lamber tudo. Ele tinha muita tranquilidade do que ia acontecer, gente. Ele estava tão tranquilo que ele fala. Por que você não grita mais alto? Baal deve estar dormindo. Baal deve estar viajando. Gente, ele tira uma onda, tira um sarro com a cara dos profetas de Baal. Ó, pastor Silas fala que no céu vai ter uma central de videotape. Na época era videotape, né? Agora deixa coisa mais moderna, não sei. Mas se tiver, eu quero ver a cara dos profetas de Baal, gente. Eu queria ver a cara do Elias, mas falando, gente, lixando a unha. Grita mais alto, ele não quer falar. E ele de uma vez só clama, para que saibam que há Deus em Israel. Tudo. Um cara que sabe orar. Tem os profetas que não sabem nem o que é orar. Já viu? Ele tinha assunto com Deus, né? Ele tinha assunto, né? A Bíblia fala de um cara
o rei Davi queria mandar uma mensagem pro povo que ficou lá. Aí vem um outro enxerido, que não foi chamado na conversa, corre na frente do mensageiro do rei. E ele chega primeiro. Só quando ele chega primeiro, ele não sabe o que falar, porque ele não tem mensagem. Não adianta correr na frente. Entendeu? Não tem o que entregar, melhor Outra ficar coisa parado. que eu lembrei aqui que eu vou falar, que eu lembrei aqui agora. A gente está falando de Solta, Eliseu. Eliseu pega o bastãozinho dele e dá na mão de quem? De Geazi. Acontece que o bastão de Eliseu não funciona na mão de Geazi. Não adianta querer imitar o profeta. O profeta é o profeta. Eita. O poder do profeta é do profeta. Não adianta querer fazer o que ele faz, falar como ele fala, usar a roupa que ele fala, imitar a revelação. Não é igual. O bastão de Eliseu não funciona na mão de Geazi. Ele pode sair correndo na frente, o garoto não vai ressuscitar. Então, é uma das digitais do profeta que o senhor está falando aí, né? É isso. A profecia se cumpre. É isso aí. A oração é respondida, como foi o caso de Elias aí, que eu adoro. Só que aí Elias faz aquele escarcéu todo, desce fogo do céu, ele mata 450 profetas. Depois ele vai para onde? Aí corre de quem? Pelo caminho que todo profeta passa. Vamos falar a verdade, que a gente não está aqui para enganar ninguém. Pelo deserto e pela caverna. É isso aí. Qualquer profeta que se preze tem o seu caminho de solidão. Tem tempo. Tem. É isso aí. Qualquer profeta que se preze tem o seu caminho, o seu momento de passar sozinho, de se sentir sozinho e de estar sozinho mesmo. E de estar sozinho mesmo. E quando o cara fica, ele vai se esconder. E aí eu já vou encerrar aqui, que eu falo muito mesmo, quando ele está na caverna, ele corre, ele foge para a caverna, vem o terremoto, vem fogo do céu, vem ventania, mas o tempo todo a Bíblia fala, mas Deus não estava no vento. Mas Deus não estava no fogo. Mas Deus não estava no terremoto. Até que vem um cício suave. E aí ele ouve a voz de Deus. Então, quando tudo se acalma, por fora e por dentro, Elias está apto a ouvir a voz de Deus de novo. E a voz de Deus, o que ele ouve de Deus, além de ser calma, Elias. Você não está sozinho, tem mais gente com você. É tipo, levanta, porque você tem muito o que fazer. Você vai ungir outro no teu lugar, você ainda vai ungir um rei, você ainda vai ungir outro rei. Não acabou, não. Enfim, é isso. Né? Eu vou parar de falar para a gente poder passar para a próxima, porque ainda tem muita coisa para falar. Eu falei que a live tem hora para começar, né? A hora do término depende de vocês. Mas eu ia falar aqui uma coisa, né? A gente estudou não muito distante, acho que até por conta da pandemia, acho que teve uma revista sobre os profetas menores, que foi reeditada, né? Na verdade, relançada. Isso. Interessante que essa revista ela já fazia um tempo, na época eu cheguei a estudar ela. Um período posterior eu ministrei ela na igreja do meu irmão, que a gente tinha um dia alternativo de escola bíblica lá, e eu ajudei na implantação dessa escola bíblica. E a gente retornou com ela, né, agora recente na pandemia. E, né, estudando os profetas menores, eu ficava ali perguntando para Deus, porque você lê o livro dos profetas menores, e às vezes tem uma escassez muito grande de dados sobre a vida deles. E eu ficava, né, não podia ter um aparato maior de informações para a gente tentar. E aí o que Deus me falou foi muito claro, assim, o que importa nisso tudo é a mensagem que o cara carrega. Tipo, você saber detalhes da vida dele é simplesmente assim. O que a Adriana falou aqui sobre, né, a vida do profeta Elias é autoridade. Então, assim, o cara que carrega essa autoridade para poder falar o que falava e acontecer, primeiro, você que sabe a vida dele, é alguém autorizado por Deus. Alguém que está validado por Deus. E basta. É a vida dele que, por ele falar isso, ele já está validado por Deus. E depois a mensagem, que aí é a mensagem do próprio Deus. Então, é algo assim, fantástico. E aí, pegando esse gancho para poder a gente ir para a lição de número 4, que tem por título a evolução do profetismo em Israel, né? Eu vou fazer aqui diferente, né? Como eu disse, a ideia é que o pessoal que está também nos acompanhando em casa possa pegar a sua revista. Então, na lição de número 4, tem um destaque interessante que é do texto bíblico, do texto áureo, né? O texto que sintetiza essa ideia da lição de número 4, que diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é 2 Pedro 1:21,
E aí eu gostaria que nesse contexto do que a Adriana falou sobre toda essa questão da autoridade, de falar em nome de Deus, nessa abordagem que eu fiz aqui, que o pastor Leonardo pudesse refletir sobre esse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Legal. Esse texto particularmente marcou a minha vida, até por causa da maratona, tanto assim, 2 Timóteo também, né, quando fala da inspiração. O inspirado aqui é do Theopneustos, né? Pneustos, melhor dizendo, né? Theo, Deus, Pneustos, sopro, né? Aquilo que é soprado por Deus. Então, a inspiração, ela é um sopro de Deus sobre o profeta, né? Dentro do contexto da revista. Então, o profeta, ele recebe essa inspiração, né? Dada pelo próprio Deus, naquilo que ele vai entregar. Então, o profeta, ele não fala o que ele conhece, ele não fala o que ele entende, mas ele fala aquilo que Deus quer que fale. Ele não fica em transe, claro, né? Ele tem noção do que está falando, isso é importante também, porque algumas pessoas acham que o profeta vira o olho para cima, fica tudo branco, fica em transe e começa a entregar aquilo, depois do nada sacode e volta, né? Não é isso, isso é outra coisa, né? Não tem nada a ver com profetismo bíblico, né? Então ele tem essa conexão total, né? E rapidamente aqui, Vanim, fazendo esse link, dentro dessa evolução, né? Nós vamos ver homens que foram usados por Deus, né? Dentro do Antigo Testamento, e o pastor Jamute, ele destacou 2 homens que eles foram considerados como profetas, porém eles viveram antes do tempo dos profetas, né? O próprio Abraão, que ele foi chamado de profeta pelo próprio Deus, né? Então isso é que marca muito, ou seja, ele tinha o pneustos, né? O sopro, ele recebia isso da parte de Deus e fazia toda essa conexão dentro do tempo dele, né? Fora esse tempo que viria depois, como o tempo profético, e o próprio Moisés, né? Que se a gente entende que o profeta é aquele que recebe o sopro, recebe a inspiração e faz a conexão, né? Faz a entrega da mensagem para uma pessoa, para um povo. Moisés é um personagem tremendo, porque ele vai, ele recebe as leis, ele faz a entrega, ele sobe o monte para orar, ele volta, ele dá instrução, ele vai diante de Faraó, solta o meu povo para ir lá adorar no deserto, para fazer uma festa. Deus revela a ele as 10 pragas, né? Ele entrega o contexto das 10 pragas. Então Moisés, mesmo não vivendo nesse tempo que a gente chama dos profetas, mas ele é um profeta por excelência, né? Então é muito interessante isso, porque fazendo a conexão aqui com o textual da lição inspirado, né? É receber essa inspiração. E também pelo que a Adriana falou, o profeta tem que ter tempo de joelho, tem que ter tempo na palavra, tem que saber com quem fala, porque profeta que para entregar mensagem, ele tem que ter assunto no céu. Não adianta que sem assunto no céu, ele não consegue entregar nada, ele vai entregar da mente, mas nada de Deus. Então é muito importante toda essa conexão da inspiração, do sopro, né, que ele recebe. Muito legal. Lição de número 5, ela fala sobre a comunicação de Deus com o profeta. Aí eu vou lançar essa para a Adriana. Vamos ver o que a Adriana vai nos falar sobre essa questão. Hoje nós temos a Bíblia, né? Temos a Bíblia como palavra de Deus. Deus continua, Adriana, falando de várias maneiras, inclusive usando a vida de homens, assim como a gente via no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Sim, seguindo ainda aqui também um pouco a lição, né? A Bíblia é a revelação maior. Qualquer outra profecia que a gente tem agora, a referência para a gente validar ou não essa profecia, se ela está de acordo com a maior profecia de todas, que é a palavra de Deus. Se aquela palavra que está sendo liberada vai contra ao que está escrito na Bíblia, já caiu por terra, para a gente já não vale mais. É a primeira coisa, a primeira prova. Mas aqui na lição, o pastor Jamute destaca outros meios de comunicação, porque Deus é infinito, né, gente? Ele fala do modo que a gente consiga entender. Eu estou me lembrando agora, de uma vez a gente estava falando do meio acadêmico, né? Eu me lembrei que eu estava na faculdade muito novinha, falei, entrei na faculdade muito nova, tadinho de mim. Mas eu me lembro que eu sempre fui meio atrevida mesmo. Aí eu falando com um professor, nossa, que é o melhor professor que eu tive, assim, um dos melhores professores que eu já tive na vida, respeitadíssimo, tenho só boas lembranças dele. E ele era ateu.
E aí eu, em algum momento, falando sobre existencialismo e tal, falei que Deus falava comigo. Olha eu, na minha inocência de juventude, não é que Deus fala com você, Adriana? Deus fala? Eu falei, fala. Mas você já falou com Deus hoje? Eu disse, claro, já falei com Deus hoje. Eu vindo para cá dentro do ônibus, eu estou falando com Deus. E que língua que Deus fala? Olha isso, o raio do deboche. Eu, pastor Leonardo, eu tinha uns 19 anos. O homem veio perguntar esse negócio para mim. Mas que língua que Deus fala? Eu falei, comigo é português. Porque português eu entendo. Mas assim, para desacreditar, sabe? E Deus fala diretamente com a gente, como está aqui a comunicação verbal, que eu dei um spoilerzinho antes, né? Quando Deus fala diretamente com a pessoa, ele se revela pessoalmente à pessoa. A indireta, vamos dizer assim, né? Quando ele usa intermediário, ele usa alguém para falar com outra pessoa, que a gente vê muito hoje também, né? Deus levantando no meio da igreja. Né? Enfim, eu ia falar um negócio aqui, mas eu não vou falar não, deixa pra lá. Não, eu vou falar assim, antigamente a gente via mais, né? Antigamente a gente via mais. Eu cresci, Vaninha, vendo os profetas se levantando no meio da igreja. Eu sou desse tempo de Assembleia de Deus, que Deus levantava um irmão dentro da igreja e falava. E falava mesmo. E era, gente, vinha um temor sobre a igreja. Você sabia que era Deus falando. E quando não era, eu já vi na nossa igreja o pastor falar, irmão, cala a boca. Quando acabava a luz, então, era o tal de eu querer profetizar, palhaçada, né? Aí o pastor, irmão, cala a boca. A pessoa calava, se fosse de Deus ia calar. Não ia, né? Bobeira. Mas, assim, eu sou desse tempo que Deus levantava profeta no meio da igreja e falava mesmo. Então, assim, é a comunicação verbal intermediária, quando Deus usa alguém para comunicar com o povo, com uma outra pessoa, e tem a revelação direta mesmo, como era com Moisés, como era com Elias, como era, né, com Ezequiel. Tudo isso que é uma coisa que eu ia falar antes, eu esqueci. O caminho do profeta, eu falei que às vezes passa por esse período de solidão, que ele precisa desse a sós com Deus, mas também é um caminho que se move no sobrenatural. Profeta que não se move no sobrenatural, gente, você desconfia. Profeta, ele se move no sobrenatural e se move com força. Com força. Imagina eu, pastor Leonardo, Ezequiel, vai lá no meio do Vale do Aço Seco, profetiza. Eu ia falar com Ezequiel, pode ver, tu que sabe. Pode viver. Esse sócio pode fazer. Sabe? Eu vou falar que tu pode. Que manda. Só que tá falando. Porque profeta que não anda no sobrenatural é profeta Nutella, né? Não tem nada, outro nome, né? Na versão atualizada, né? Não aí é mole, esses profetas de Facebook é mole, né? Não é. Gente, eu tô falando isso, mas é meio charlatanismo, mas isso existe no nosso meio também. É por isso que a gente precisa ter, todo crente em Jesus Cristo precisa ter um dom espiritual chamado discernimento. Não, o dom espiritual, tô falando besteira, mas a gente precisa ter discernimento de espírito. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Quem é de Deus ouve a sua voz. As ovelhas identificam a voz do seu pastor. Então, eu estou ouvindo uma voz no bateu, opa, isso aí não é Deus, não. Porque a gente vai falar daqui a pouco, existe um falso profeta. E o falso profeta... Ele Adriana. Oi. A ideia lá do idioma, do que Deus fala, tá aí, ó. É espiritual. Então, quando houver conexão, né, codificar enquanto voz de Deus, aí tá ok. Não codificou, e quando não tem, aí você quem é o tradutor? É o próprio profeta. Olha o Menemene Tekel. Pastor Leonardo, eu vou contar um negócio aqui rapidinho. Há muito tempo lá no Recreio, muito tempo. Aí já falei onde era, foi lá no Recreio mesmo, deixa pra lá. Lá na Genara ainda, a gente estava na aula de escola dominical, né? Tinha aula de escola dominical na cantina. A gente falou um negócio de fazer prova, concurso, alguma coisa assim. Aí alguém foi dar o testemunho que o menino foi estudar, foi fazer a prova, mas não estudou. Aí falou que na hora que ele era um servo de Deus crente, falou que na hora da prova, apareceu na frente dele a resposta todinha revelada. Ele viu a resposta da prova toda nada. Eu falei, que isso, Menemene Tekel? Veio aqui lá e escreveu. Eu falei, porque meu Deus, hein? Foi achado em falta. Foi pesado e achado em falta. É forte, hein? Que isso? Isso é profeta? A pessoa não estuda para a prova, vai vir hoje revelando tudo? Menemene Tekel gente. Ele é usado, falando isso de uma professora, né? Não tem, não tem.
Não tem senso? Nossa, Não Deus. tem senso? Aí, Fala aí, assim. aí Tem uma professora que parece que pegou, nem Tekel, você entra lá. Quando aparece a pegou mensagem lá, pesado. que tá até na lição 13 agora, a última lição dessa revista que a gente ainda tá, né? Quem traduz? Aparece uma mão lá, do nada, e escreve uma mensagem profética. Ninguém entende nada. Quem é que vai lá? O próprio profeta. E isso é Profeta. sobrenatural, gente. Não tem explicação Não. lógica. Isso transcende. Eu tô falando de Sim. tudo porque eu ia falar outra coisa, mas eu já esqueci. Daqui a pouco. Falando isso, lembrei. É a comunicação verbal. Deus fala através de sonho. Gente, eu tenho tanta experiência para contar aqui de sonho. De sonho. Por Deus. Por Deus. Quando Deus me dá um sonho mesmo, que acontece... É diferente. Não sei se vocês têm essa experiência com Deus assim. Tá? E eu acho o sonho uma ferramenta, vou dizer assim, né? Um meio de comunicação tão poderoso do céu, que toda vez que o menino Jesus, enquanto criança, Jesus, o Filho de Deus, enquanto bebê, toda vez que ele corria perigo, quem era alertado? Era Maria? José. E como é que Deus se manifestava a José? Através de sonho. Aparecia o anjo Gabriel em sonho, José fala, o menino está correndo perigo, vai para o Egito. Está o menino lá no Egito. Quando morre Herodes, quem estava ameaçando a vida do menino já morreu, pode voltar. Em sonho. Quando José tem medo de tomar Maria como esposa, não sabe o que aconteceu, o que negócio dela, aparece em sonho para ele, pode ir. Pode casar com ela, porque o que está com ela é de Deus, ela não está mentindo para você. Então, sonho, Deus, toda vez que precisava mandar livramento para o seu filho, bebê, Jesus, ele se manifestava ao pai terreno da criança por sonho. Então, sonho é um caminho de comunicação, um veículo de comunicação muito poderoso do céu. Agora, também tem outra coisa. No Antigo Testamento, eu não me lembro exatamente agora, está me fugindo qual profeta, dos profetas fala isso, mas se eu não me engano é um profeta. Esqueci, não vou falar não. Para não correr o risco de errar, porque realmente me fugiu. Mas tem uma hora que Deus fala assim para o povo, olha só, quem sonhou fala, eu sonhei, porque eu não tenho compromisso com o que vocês dizem. Tem gente que sonha e atribui a Deus, e Deus não tem nada a ver com aquele sonho. Tem gente que sai dizendo aí, assim diz o Senhor, e Deus não tem nada a ver com isso. Não foi Deus que falou nada, usa o nome de Deus. Tiago, tá falando aí do José, sonhou. Mas lá, José é mole, para mim o sinistro é Daniel. Tá bom? Porque o faraó lembra do sonho. José sonhava, o faraó lembra do sonho. Agora Nabucodonosor fala, eu tive um sonho, não lembro, não sei o que foi, e se ninguém souber o que eu sonhei, identificar e decifrar, vai morrer geral. Para! Aí, e vem o Daniel lá, jovenzinho, 17 anos, 20 anos. Não, eu sei. Não precisa matar ninguém, não. Eu vou falar o que o senhor sonhou. E o mais interessante, eu bato muito nessa tecla, ele chega e fala, o Deus de meus pais. Há um Deus no céu que revela mistérios. Olha isso. Olha como é que esse cara trafegava no sobrenatural. Então, assim, profeta, gente. Eu sou profeta, sou profeta, sou profeta. Vai pagar o preço do profeta, filhão. Se tu não paga preço de profeta, tu não é profeta pra mim, não. Porque profeta paga preço. Pra ele, profeta paga preço. Cada missão... É isso aí. Gente, vamos avançar. A lição de número 6, ela tem o título de A Pregação e a Doutrina Profética. E, na verdade, o que a gente pode falar aqui acerca disso, eu vou pedir para o pastor Leonardo falar, é que é muito importante para entender a questão da mensagem profética, né, que usa esse termo, né, da questão da pregação e a parte doutrinária. É importante a gente entender a questão do contexto, né, o pastor Leonardo, né? Sem dúvida, Vaninho, porque é um dos grandes erros, né, que às vezes a gente acaba presenciando, né, numa interpretação de um texto, até numa pregação, às vezes, não entender o contexto onde o profeta está inserido, né, para quem ele está entregando a mensagem, para qual tempo ele está entregando a mensagem, se aquela mensagem ela já se cumpriu, né, a profecia já se cumpriu. Então, assim, é muito importante quando nós estudamos toda essa questão da doutrina profética, o livro que nós estaremos estudando, por exemplo, vou estudar sobre Isaías. Ele é um profeta messiânico, o mais messiânico de todos. Beleza, tudo bem. Mas vamos entender essa divisão dentro do livro, né? O que acontece na primeira parte, o que acontece na segunda parte. Jeremias é dividido em várias partes também. Então, às vezes, são essa falta de profundidade até no estudo, porque
Eu costumo dizer assim, que estudar livro profético, para mim, é um dos mais difíceis, assim como o Apocalipse. Que é um livro, não deixa de ser um livro totalmente profético, né? Não tem nada de histórico. Totalmente, são revelações, então é totalmente profético, sem dúvida. Mas estudar isso, para mim, é muito complicado, porque exige você pensar em vários cenários, você entender a geografia onde está inserido, sabe, a mensagem, por que o povo está recebendo aquele tipo de mensagem, da onde que vem, se já houve uma profecia anterior para se cumprir naquele tempo. Enfim, tem que fazer uma exegese um pouco mais profunda, realmente, para fazer uma entrega de mensagem daquilo que Deus quer, porque Deus pode, claro, usar um texto dentro de qualquer livro profético para entregar para a igreja hoje, sem dúvida nenhuma. O que a gente precisa ter é esse cuidado na entrega da mensagem, né? Porque a gente pode citar revelações que está direcionada, por exemplo, para Israel, que ainda não se cumpriu, e querer aplicar isso na igreja hoje, né? E isso é um problema muito sério, né? Então, assim, o cuidado que eu diria que a gente precisa ter, entender essa importância, ser muito feliz na tua pergunta, porque senão às vezes a gente escuta coisas que realmente, pessoas entregando uma revelação que já aconteceu dentro do contexto de Israel, por exemplo, e entregando uma revelação hoje que o povo vai ter vitória hoje. Eu falei, gente, não faz sentido. Então, assim, essa autoridade, né, da profecia, e ela carregada com o Espírito Santo, é por isso que, como a Adriana fala muito bem, o profeta tem que pagar o preço dele, e a gente que tem essa característica do ensino, e pregando, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, tem que transitar dentro do sobrenatural e voltar, porque senão, se a gente já se apega na letra, a gente mata uma mensagem e realmente traz uma distorção muito grande, né, para quem está ouvindo, e pode complicar um pouco na caminhada cristã naquele momento, ou até de uma história mais profunda com Deus, realmente. Então, eu diria isso, entender esse contexto como todo, né? Eu acho que a importância, na verdade, é entender o contexto para saber, né, a forma de aplicação isso à época e entender os princípios que ficam. E aí a gente consegue trazer para os dias atuais a parte dos princípios que ficaram da aplicação para aquela época. Isso é muito importante. Agora, como o senhor falou, isso dá trabalho. Como eu falei, essas vezes aí que a gente esteve estudando, né, através de revistas, essa ideia dos profetas, assim, é de suar a camisa mesmo, porque é muita informação, são muitos livros, vários contextos e, né, você viu aqui com a Adriana que é fera de Bíblia aqui, você acaba esquecendo um fato ou outro, porque é muita informação. Então, é aquilo, é suar a camisa, estudar, voltar novamente no estudo e nunca para. É cíclico esse estudo. Então, a gente vai... Em minha Fala aí, defesa, Adriana. eu quero dizer que vocês é que são feras de Bíblia. Eu não sou fera de Bíblia aqui sozinha. Então, Adriana, a lição 7 fala do perigo dos falsos profetas. Eu sei que tu vai vir com alguma coisa polêmica aí, mas diz aí pra gente. Eu não sou disso. O que os falsos profetas podem acarretar aí de problemas aí, inclusive para os dias atuais, né? Trazendo aí para essa problemática toda, inclusive em relação àquilo que é dom, que pessoas misturam com o ministério profético e causam uma confusão tremenda por aí. Por aí. Uhum. Porque foi o que eu falei antes. Se existe falso profeta... Tiago, vai dizer que tu não conhece não falso profeta? Um monte, filho. Existe um monte. Inclusive, na grande tribulação, vai ter um cara só para isso. O falso profeta. O negócio é tão forte que uma das bestas, são duas bestas, uma das duas é o falso profeta. De tão poderoso que é o ministério profético. E tem uma hora, no momento da história de Israel, que ele fala assim, como é que eu vou... vamos dizer assim, Israel está no meio de uma guerra e se apresenta assim, eu preciso... Deus falando, como se fosse uma reunião, né, espiritual lá no céu, alguma coisa assim. Ele fala assim, mas como é que eu vou criar essa situação lá embaixo? E a Bíblia fala que se apresenta um espírito de mentira. Ele fala assim, eu vou lá e você mentira na boca dos profetas. Isso é muito sério, gente. Eu vou lá e você mentira na boca dos profetas. E Jesus foi quem falou, vão ter falsos cristos, falsos profetas, e vão enganar muita gente.
Então, a gente não tem que se espantar com quem se engana com falsa profecia, não. Porque a profecia verdadeira está se cumprindo nisso. Agora, o problema do falso profeta, eu já vi muita gente quebrar a cara, destruir a vida, destruir casamento, porque foi atrás de profecia, era falsa profecia. Sabe o que é isso, Vaninho? É o que eu tenho falado ultimamente. Eu estou com essa palavra na minha cabeça e eu vou repetir porque eu estou lembrando agora. É uma preguiça espiritual. Sabe? É uma preguiça intelectual, é uma preguiça espiritual, porque basta ler a Bíblia. Basta orar e jejuar. A Bíblia não é um livro qualquer, a gente não pode ler a Bíblia como a gente lê um livro clássico. Como eu leio uma Ilíada, como eu leio um livro de Machado de Assis, como eu leio um livro de Filipe Yancey, que eu adoro. A Bíblia é diferente. Quando eu leio a Bíblia, se você é crente em Jesus Cristo, lê a Bíblia, você não chora lendo a Bíblia, cara, você está perdendo uma experiência se Deus não se revela a você através da sua palavra, se você nunca teve uma experiência de estar numa situação que você precisa de uma resposta, abrir a Bíblia e a Bíblia saltar na tua cara com a resposta que você precisa, mano, tu precisa rever tua vida espiritual aí. Porque a maior revelação é essa daqui. Se você recebe uma palavra profética, essa palavra profética não está em consonância com a palavra de Deus, você duvida dela. Como é que a gente distingue? Vamos dizer assim, pegando a profecia mor, que a gente tem aqui em mãos, a Bíblia, como que a gente vai distinguir? O pastor Jarmuth, ele foi muito, muito, muito feliz aqui. Gente, eu vou ficar rasgando. Primeiro que eu gosto muito do pastor Jarmuth. Segundo, vou jogar confete mesmo, porque, né, jogar confete não, é elogio de verdade. Eu não elogio à toa, não. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar elogiando, não. Se eu não gosto, eu fico quieta. Não sou... Aprendi, né? Antes eu falava na cara, mas eu aprendi que você é feio, então eu fico quieta. Mas, agora, quando eu gosto, eu falo. Ele foi de uma didática, sabe? Foi de uma clareza em explicar esse panorama profético. E quando ele coloca aqui a diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, ele dá alguns sinais. Como é que eu identifico o verdadeiro profeta no Antigo Testamento? A manifestação de poder, foi o que eu falei, se move no sobrenatural, fazer descer fogo do céu. Filho, foi Elias. Você não vê toda hora isso. Você não vê o sacerdote, é Elias, descer fogo do céu, sobrenatural. Eliseu, é o sobrenatural. Moisés e todos esses outros aí, né? O cumprimento da profecia, a palavra que eles dizem se cumpre. A harmonia entre a profecia e as escrituras, foi o que eu falei aqui, desde o começo. O pastor Jarmuth também ressalta muito isso nessa lição. E a vida do profeta. E, às vezes, o profeta, ele tem que ter peito. Eu falei de Elias, né, que foi contra os 450 de Baal, mas a Bíblia também conta a história de Micaías, em 1 Reis 22. Que vários profetas falaram, não, você pode, para o rei Acabe, o rei Josafá, né, não, pode ir. A batalha está ganha, está garantida, você vai vencer, Deus é contigo, tal. E só Miqueias fala, não, você vai morrer. Vai não, Acabe, você vai morrer. E aí vem Zedequias, faz aquela cena toda, né, dá um tapa em Micaías e tal, e acaba que a palavra que se cumpre é justamente a palavra de Micaías. Então, o profeta, quando ele tem esse compromisso com Deus, quando ele é realmente chamado por Deus, porque tem profeta que se chama, né? E tem profeta que quem chama é Deus. Então, quando o profeta que quem chama é Deus, e ele tem esse compromisso diante de Deus, ele não teme a maioria, ele não teme a multidão, ele não teme palavras contrárias, se ele tem certeza de que aquela é a mensagem de Deus, ele garante até o final. Ele mantém até o fim, e Deus honra. Como honrou Micaías, como honrou Jeremias, Deus honra. Então, você reconhece, ali fica bem nítido também essa coisa do verdadeiro e do falso profeta. Agora, tem uma coisa também, que o pastor Jarmuth coloca aqui, deixa eu ver como é que ele chama para não falar errado. Ele fala os falsos profetas de Jeová, se eu não me engano. O tópico 2.2. Falsos profetas de Jeová. Porque, gente, falso profeta de Baal é mole de identificar, né? Tem uma coisa espiritual ali, mas o engano, ele já não é tão disfarçado. Agora, os falsos profetas em nome de Deus, os falsos profetas de Jeová, esses tem que ter um pouquinho mais de cuidado. É aquele que Deus fala, que sonhou, fala que foi você que sonhou. Fala, foi você que falou, não tem compromisso com isso daí que você está falando, não. Geralmente, o falso profeta ele tem um perfil, e o pastor Jarmuth coloca isso muito bem aqui. Eles são gananciosos, eles são superficiais, fala o que todo mundo fala. As profecias que eu entrego. Uma vez eu estava grávida do João, Vaninho, olha essa, é muito engraçado. É que eu estou falando superficial para dar um exemplo de uma brincadeira que alguém fez comigo. E eu posso falar quem foi, porque é uma pessoa autoridade, ninguém vai duvidar disso.
pastor Gesiel Gomes, brincando com a gente, ele deu um exemplo dessa profecia superficial. A irmã tá grávida, né? Ué, já sabe para quando é, falando e tal. Ele já sabe o que é. Eu falei, pastor, Deus fala para mim que é menino. Aí ele, a senhora conhece a história da irmã que estava grávida e recebeu uma profecia? Eu falei, não. Ele, o profeta chegou para ela e falou, eis que te digo, vai ser menino. Mas se duvidares, será menina. Filho, isso aí até eu falo. Entendeu? Uma profecia dessa superficial, até eu falo. Eu conheço um amigo nosso, não vou citar o nome dele aqui, mas na época dele de juventude, depois em off eu falo quem foi, mas quem conhece já vai saber quem é. Mas na época dele de juventude, quando a gente não, né? Eles andavam muito em vigília por aí, que meu pai não deixava eu ir. Aí o povo andava em vigília. Passou a vigília, Marinho. Um profeta que era da moda na época, entregou para todo mundo. Entregou casa, entregou chave, entregou carro. Aí no finalzinho da vigília, assim, 5, 6 horas da manhã, chegou para esse nosso amigo e falou assim, eis que vejo um vento, uma revolta na sua vida. Aí esse nosso amigo, quero não, pode ficar para você. Tu deu carro para ele, casa para ele, chave para ele, para mim. Na minha hora, né? Quero não, ficar para você. Aí é mole. uma pessoa como eu conheço, eu sei que ela falou isso. Mas, enfim, o falso profeta, ele é raso. O profeta verdadeiro, quando é Deus que revela, ele vai forte. Ele vai fundo, ele rasga. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de Deus mandar o profeta mesmo, uma pessoa assim que você nunca viu. Aliás, se eu quiser mandar um profeta, eu tô até precisando. Brincadeira. Mas assim, você tá num culto, e uma pessoa que você nunca viu chegar com aquela palavra certeira. Assim, pra você, olha, tá acontecendo isso, sabendo isso. Uma pessoa que você não tem contato há muito tempo. Olha, Adriana, eu não estava pensando em você, mas eu tive uma visão assim. Deus, eu não estou entendendo nada. Mas Deus me diz para eu te contar isso que você vai entender. E se é exatamente o que você precisa como resposta, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, gente, mas eu já tive e não foi só uma vez. Então, assim, o verdadeiro profeta, ele tem esse caráter abnegado, vamos dizer assim, ele se esconde. Ele tem um altruísmo, ele não aparece. Você não vê ele se projetando em nada. Por isso que eu tenho um pouco de vou usar uma palavra ruim, mas enfim, tem um pouco de ranço com quem se promove demais, sabe? Porque eu não vejo ele se promovendo, não vejo ele... Muito pelo contrário, eles nem querem. E eu acho que é esse mesmo que não quer que Deus pegue e vá lá. Então é você que vai ter o compromisso. É você mesmo que eu vou pegar e vou usar quando a pessoa também se dispõe, né? Que Deus também não vai ficar, não quer, então, não quer, tem outro. Se você não quiser, o socorro vai vir de outro lugar. Então também tem isso. Deus não desiste do profeta, mas chega uma hora também que Deus dá o ultimato. Todos eles sabem o peso da responsabilidade que é. E, gente, tem uma vida de intimidade com Deus, né? O profeta é outro patamar, né, gente? O profeta é outro nível. Ele anda numa esfera espiritual que um crente raso não anda, não. Que um falso profeta não anda, não. Então, viu ganância, viu favor, viu superficialidade. Falou que todo mundo fala. É menino, mas se você duvidar, é menina. Então, foge disso, gente. Foge disso que é furada. Agora, quando é Deus, meu amigo, é Deus. O teu espírito testifica. Você que é ovelha reconhece a voz do seu pastor. É isso. Maravilha. A gente agora vai para um bloco que vai anteceder aqui nossa parte final da live. A gente está com a hora avançada, mas a gente vai fazer aqui tudo. Que é a lição 8, 9 e 10. A lição de número 8, ela fala sobre as profecias messiânicas. Eu queria que o pastor Leonardo Loza falasse sobre essa questão das profecias messiânicas e essa relação de Jesus enquanto profeta. Então, se no Antigo Testamento a gente tem um apontamento, no Novo Testamento a gente tem não só o cumprimento dessa palavra profética, como o próprio Jesus também exercendo um ministério profético. Sim, não, perfeito. É interessante, como você falou, a gente vai ver isso em Mateus, né? Ele trazendo à tona toda a profecia, né, de Isaías, a falar, como o pastor Jamute coloca muito bem isso, né, toda uma sequência, né, de revelações dessas profecias, fala do nascimento virginal, né, e é interessante aqui que as primeiras, né, traduções apontavam para não virgem, mas sim moça. No contexto
na nossa linguagem, a mesma coisa, aquela que não tinha ainda contato sexual com o homem, né? Então ele fala desse nascimento virginal, fala sobre o anjo anunciando o nome de Jesus, né? Então traz toda essa revelação. Então ele fala como que vai nascer, da onde que vai nascer, como vai nascer da mulher, na questão do nascimento virginal, dá o nome, fala do seu local de nascimento, da sua chamada, o menino sai do Egito. Então, assim, são vários textos, né? E até como você falou que o tempo está avançado, mas falar rapidamente Isaías 7,14, depois cada um vai olhando um pouquinho, lá em Mateus 1, 18 a 25, Mateus 1, 22 a 23, Mateus 2, 4 a 6, fala um pouquinho de Miqueias, capítulo 5. Então, são vários textos que realmente vêm a mostrar toda essa questão do nascimento de Jesus, né? Vem apontando realmente para essa chamada. Fala até do chamado de Nazareno, do próprio mestre, né? Então vai apontar também Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23, né? Que ele será, da onde que ele vai vir lá de Nazaré. Então, assim, são várias profecias que vêm justamente apontando, né, a profecia, sendo aqui um pouco redundante, da questão da profecia messiânica, né? Acerca do Messias, acerca de Jesus, ok? Legal. E ele também Adriana. pincela um pouco sobre Jesus como uma voz profética, né? Ok. Adriana, a lição 9 fala Minha sobre conexão. o poder da voz profética. Aí você vai citar aí, de maneira um pouco mais taxativa, 4 características da voz profética. Antes de eu falar dessas características, eu só queria abordar aqui, deixa eu ver se eu consigo situar aqui a lição, que eu achei muito interessante quando ele coloca aqui o exemplo do profeta Jeremias, Ezequiel e João, que para que pudessem profetizar tiveram que comer a palavra, né? Na visão a gente vê eles comendo a palavra, o quanto que isso passa pelo profeta. Ele falando que a mensagem do compromisso, da relação entre o profeta e a mensagem, o quanto que a mensagem muda o próprio profeta. O efeito que ela faz dentro, primeiro no próprio profeta, isso. Para depois ela cumprir aquilo que lhe apraz. É interessante essa... Eu não tinha parado para pensar. Eles tiveram que, não só a Joana, a gente fala muito de João e tal, comer a palavra para depois profetizar. O efeito que ela faz porque a voz profética é isso mesmo, tá? Outra coisa, uma voz profética que se levanta, ela tem que estar preparada para a oposição. Geralmente, na Bíblia, a gente vê uma voz profética se levantando, alguém que se levanta como boca de Deus, como alguém que tem coragem para anunciar os juízos de Deus, que a profecia também traz isso, tem esse caráter do juízo, ela tem que estar preparada para enfrentar a oposição. Tá? Apatia, ele coloca aqui como oposição: apatia, indiferença, conspiração, oposição violenta e por aí vai. Para chegar agora no ponto que você destacou aí, Vaninho, que é o ponto 3 dessa lição, né? 4 características da voz profética. Tá, o pastor Jarmuth elencou aqui. Uma voz com a devida autoridade, uma voz com influência social, uma voz que direciona e uma voz de esperança em meio à crise. Gente, no Novo Testamento, quando fala do dom da profecia, como o maior dom, né? A gente vai chegar a isso acho que aqui em algum momento, não é agora, mas a gente vai lá aquela sequência de 1 Coríntios, né? Vai vir falando dos dons espirituais, no meio vem o amor e depois vem o dom de profecia apresentado como o maior dom. A profecia apresentada ali, ela tem uma função, que está me fugindo agora em 1 Coríntios 14, que ela tem que edificar. O que mais, pastor? Me ajuda aí. Então, eu vou abrir aqui. Eu não queria abrir a Bíblia não por conta do tempo, mas me fugiu agora. Mas ela tem uma tripla função. Se ela exortar, edificar e... Oh, meu Deus, vou ter que abrir aqui. Tá mudo? Acho que não sei se vocês estão ouvindo o Adriano. Não. A gente não pode considerar essa profecia como verdadeira. Eu estou com o versículo aberto aqui, mas não vou achar. Se algum irmão achar aí, como eu sempre falo,
Coloca aí no comentário que eu leio aqui. Exortar, edificar. Tá faltando a terceira. Mas eu vou lembrar quando eu não quiser lembrar. Aqui também vem esses 4 critérios apresentados no panorama do Antigo Testamento. Se a profecia não fizer isso daqui, se ela não cumprir esses quesitos, a voz profética não cumprir esses quesitos aqui, você não considera a voz profética. Se ela não direcionar, se ela não trouxer esperança em meio à crise, se ela... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não tiver autoridade... Adriana, ela é exortar, consolar, Consolar. exortar, consolar e edificar. Isso, exortar, consolar e edificar. Obrigada, pastor Leonardo. Depois eu que sou a fera de Bíblia. Mas tudo bem. É isso, exortar, consolar e edificar. O consolar que eu estava esquecendo. Tem que cumprir esse critério, né, aqui no Novo Testamento. E no Antigo Testamento era isso daqui. E que vale até hoje, foi o que o Vaninho falou, né? A questão dos princípios. Os princípios, eles continuam valendo. Por isso que eu fico assim, às vezes, meio incomodada quando alguém fala que o Antigo Testamento tem que ser abolido. Deixa eu só carregar aqui que está acabando a minha bateria. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Por quê? Porque o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, gente. Como é que vai falar que o Antigo Testamento não serve mais? Não pode. Então é isso. As características da voz profética que não podem deixar de marcar, né? A gente não pode deixar de identificar isso numa voz profética. Autoridade, influência social, a direção e a esperança em meio à crise. É isso. Legal. Vou para o pastor Leonardo aqui para a gente fechar esse bloco e partir para o bloco final, que a gente tem uma interação aqui um pouco diferente para essas últimas lições. Mas a lição 10, ela tem por título Profetismo como Gênero Literário. E aí eu vou deixar de maneira livre para que o pastor Leonardo possa tecer algum comentário sobre essa ideia do profetismo enquanto, né, uma questão literária. Sim, não, ok, perfeito. Um dos pontos que eu acho fantástico assim, nessa questão desse gênero literário, né, na questão da profecia, um pouco da que a Adriana falou, né? Ele vem tratando sobre toda a mensagem falada, toda a mensagem escrita, né, dentro do nosso contexto, vai apontar para todos os livros proféticos da Bíblia, como a Bíblia hebraica, por exemplo, toda a formação desse cano, dessa literatura, e para mim o ponto-chave que vem apontando, né, o pastor Jamute coloca isso, é o assim diz o Senhor, né? Que ele traz uma expressão muito forte, né? Que é justamente uma marca dessa literatura profética, né? Então ele vem justamente dizendo que não são palavras de usos dos profetas. Na verdade, a expressão tem origem do meio diplomático, né? Ou seja, na antiguidade os embaixadores utilizavam isso como frequência. Então, assim, é muito importante a gente entender essa questão do gênero literário para entender todo um contexto, né? Um pouco nós já falamos de outras lições, e aqui ele vem trazendo essa conexão. Essa lição, para mim, ela é fenomenal, porque ela vai falar dos oráculos, de julgamento, de amor, de esperança, de salvação, de encorajamento. Ela vem tratando toda a esfera realmente dessa parte do conhecimento profético, né? Trazendo daquilo que ela quer como gênero realmente, e vem trazendo um pouco de parábolas, né? Então, assim, toda a conexão que a gente vê isso no Novo Testamento, a gente olha isso muito forte dentro do Antigo Testamento, sobretudo dentro dos livros proféticos. Então, fala das parábolas, fala de canções, fala de lamentos, fala de poesias, ou seja, entra em todos os gêneros ali e vem apontando para a gente como a gente vai entender. Fazendo a conexão lá atrás, né, em outra lição, é justamente qual o contexto principal disso, como interpretar. Porque às vezes a gente vai fazer uma leitura básica de uma parábola e vai entender que aconteceu daquela forma ali, de uma coisa bem simples, quando na verdade não entendemos que aquilo é uma parábola, né? Ou uma poesia, como interpretar, né? E a Adriana, ela é 10 para falar de poesia, ela é melhor do que eu nisso, né? Fica muito mais fácil essa questão de interpretação poética, né? Então, assim, o gênero aqui, e como você falou também, Vani, um pouquinho aí, vou pedir o pastor Ricardo Campos para não me colocar nessa lição para dar aula no próximo trimestre, porque aqui vai ter que suar a camisa para fazer uma boa aula aqui. Porque aqui vai ter que cavar poço para tirar algo bem profundo daqui. Não, essa questão do gênero literário aí, questão dos livros proféticos é bem ampla, né? Então tem uma riqueza muito grande. Profundo, Então, profundo demais. a gente agora vai para
para a parte final aqui da abordagem das lições, e a gente convencionou da seguinte forma: toda quinta-feira, né, que é o dia que antecede a transmissão do CDcast, a gente faz no nosso Instagram e no nosso Facebook o Porção da Lição. O Porção da Lição, como o próprio nome diz, é um trecho, uma porção daquilo que contém na revista, naquela determinada lição. E para a gente fazer a lição de número 11, 12 e 13, nós vamos fazer da seguinte forma. A lição de número 11, que é o profeta Jesus, eu vou pedir para que a Adriana abra aí a sua revista, suas anotações, e leia, né, uma porção do que contém nessa lição aí, para poder ficar como a impressão daquilo que é a lição de número 11, o profeta Jesus. Eu vou destacar aqui o terceiro tópico, tá? O ofício profético de Jesus. A gente sabe que Jesus veio com essa missão, ele tinha essa esse tríplice ofício, vamos dizer assim, né? Ele era profeta, rei e sacerdote. O que tinha no Antigo Testamento como ofício, que era justamente o rei, profeta e sacerdote, Jesus cumpre esses três. E no que diz respeito ao ofício profético, a lição vai dizer assim, vou ler na lição do professor mesmo, tá? Quando Jesus nasceu, veio ao mundo o grande rei, mas esse ofício real só será exercido quando ele voltar em toda a sua glória. Então assumirá o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Atualmente, à destra de Deus, o Senhor Jesus Cristo desenvolve o seu ministério sacerdotal, como diz Hebreus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Hebreus 4,14, pulei. Um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Mas durante os anos que esteve fisicamente entre nós, o ministério profético foi o principal ofício de Jesus. É o que veremos a seguir. E seguem algumas de suas características proféticas. Ele era o enviado por Deus, ele tinha intensa comunhão com Deus, e o que me chamou mais atenção aqui é o 3.3, capacidade de revelar coisas ocultas. Essa é a grande característica do profeta, né? Como o pastor Leonardo falou aí no início, ele é o que fala antes. Então, ele é o que tem esse chamado, essa, entre aspas, capacidade de revelar o oculto, o que está escondido. Ele é o porta-voz da revelação daquilo que está oculto. Então, tá aqui, eu vou destacar só essa parte aqui, 3.3. Essa era uma da marca dos profetas desde quando eram chamados de videntes. E Jesus também demonstra essa capacidade, falando do passado, por exemplo, aí da mulher samaritana, que ao ouvir a sua revelação disse: Senhor, vejo que és profeta. Termina aqui o meu destaque nessa lição. Legal. Lição de número 12, o ministério profético na nova aliança. Pastor Leonardo, a sua porção da lição de número 11. Bem, vou destacar o ponto 1/3, o enchimento do Espírito Santo, né? Justamente para validar, né, como um tema que eu gosto muito, e diz assim lá, no Antigo Testamento, algumas pessoas recebiam porções do Espírito Santo. Números, capítulo 11, versículos 16 e 17, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Mas em nenhum texto da Antiga Aliança há qualquer mandamento ordenando um israelita buscar uma vida cheia do Espírito Santo. No Novo Testamento, todavia, encontramos Paulo exortando a igreja: enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. O crente em Jesus deve não apenas ter a presença do Espírito Santo em sua vida, mas deve ser cheio dele. Aqui eu destaco isso. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, conseguimos realmente ter discernimento. Quem é o falso profeta, o conteúdo da profecia e como suportar tudo isso que nós estamos vivendo. Então, precisamos aqui se encher do Espírito. Maravilha. Lição de número 13, a contemporaneidade do ministério profético. Vou eu dar a porção da lição e vou ler aqui um trecho da conclusão da lição de número 13. Essa lição que tem uma abordagem que tem uma ligação muito grande com a temática da revista. E eu vou ler aqui as duas primeiras partes do primeiro parágrafo da conclusão, né, que conclui essa revista, que diz o seguinte: o sábio Salomão declarou: não havendo profecia, o povo perece. Provérbios 29, 18.
e diz assim: a ausência de profetas que falam a palavra de Deus conduz aos piores quadros de corrupção e de desvio do povo. Talvez essa conclusão aqui simbolize um pouco daquilo que nós podemos visualizar na Bíblia e podemos também, de alguma forma, aplicar nos dias de hoje. Certamente Deus tem levantado os seus aqui nesse tempo, no Brasil, e nós temos certeza absoluta que a nossa nação não ruiu e tem certeza que estamos vivendo um tempo de alavancar um crescimento por conta daqueles que Deus levantou aqui na nossa nação. E eu tenho certeza absoluta que nós somos participantes e podemos visualizar isso de maneira muito clara, até pela igreja que nós congregamos e por conta do nosso pastor, a gente pode vivenciar isso. Então, aqui para poder a gente ir para nossa parte de encerramento da live, eu quero agradecer a todos vocês que até agora, até esse momento, estão aqui na nossa live acompanhando cada detalhe aqui que nós falamos. Obviamente, é só um pouquinho daquilo que a gente vai ter em todo esse trimestre. E eu queria agradecer a Adriana pela participação e vou passar para que ela possa agradecer ao público e, principalmente, Adriana, me dizer se você vai ministrar alguma dessas lições no CDcast, qual é a lição e fazer o convite para essas pessoas. Tá? Desde já aqui é o meu agradecimento. Eu queria agradecer também a você, Edivanei, ao canal Crente Docente. Convidar vocês aí que estão assistindo a ouvir também essa live, a compartilhar pelos canais aí do Crente Docente, pelo Insta, pelo YouTube, que você seja um multiplicador disso que está sendo falado aqui hoje. Vou falar no CTcast a lição de número 9, o poder de uma voz profética. Então, daqui a pouquinho, quando a gente piscar, já está lá na lição 9, você vai poder acompanhar por lá também. Agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, os que passaram. Muito obrigada aí por nos ouvir, por querer aprender também um pouco mais. Todo mundo aqui, né? Eu aprendo muito com o pastor Leonardo, com o Edivanei. Eu só colo com gente que tem o que me ensinar, gente. Eu não gosto de colar com gente que tem cabeça vazia, não. Se eu não posso aprender nada com a pessoa, eu geralmente não ando muito junto, não. Ando aquela distância de segurança. Mas não é o caso do Vaninho, do pastor Leonardo Lopes, são amigos queridos. Porque tem gente, Vaninho, que conhece a gente. E tem gente que sabe quem a gente é. A maioria sabe quem a gente é, mas para conhecer, como dizia o pastor Santos, tem que comer 1 quilo de sal. E aí, aí eu dizer que conhece. E eu diria a mesma coisa para você conhecer a voz profética, gente. Você tem que comer, não é 1 quilo de sal, não, filho. Você tem que comer o mar morto todo de sal com Deus, para você conhecer o que é uma voz profética. Tá? Para você não ser levado por uma voz do engano, uma voz, um falso profeta pode fazer isso aqui que o Vaninho destacou muito bem, fechou com chave de ouro, pode levar ao desvio, pode levar à destruição, pode levar ao engano, pode levar à ruína. Tá? Do mesmo jeito que a voz profética salva, que a voz profética nos levanta, que a voz profética nos dá vida, nos dá direção, nos dá esperança, nos dá consolo, nos exorta, nos edifica, a voz do falso profeta também nos leva à destruição, nos leva à ruína. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria, que nós possamos buscar em Deus discernimento, que nós possamos afinar o nosso ouvido com a boca de Deus. Que a gente, ao ouvir uma voz profética, saiba selecionar. Opa, isso é Deus falando. Opa, isso não é, e eu rejeito. Que Deus nos ajude, nos guarde. Deus abençoe você, Vaninho, nesse projeto lindo que Deus te deu aí, que Deus te confiou, que seja multiplicado, que seja próspero, que Deus continue te conduzindo em triunfo aí, tá? Pastor Leonardo, uma honra dividir essa live com o senhor. Logo eu que adoro live. Logo eu que faço um monte de live. Gente, depois desse negócio de pandemia, a gente aprendeu, a gente se reinventou, né? Mas muito obrigado, tá, gente? Só você mesmo, tá, Vaninho? Eu consigo os improváveis daqui nas lives. Ano foi passado eu muito consegui. bom, tá, gente? Até o pastor Ronaldo consegui ano passado aqui. Isso é forte, hein? Tá vendo aí? É Deus, meu filho. É Deus purinho na tua vida, Vaninho. É forte. Adriana, eu vou passar para o pastor Leonardo aqui, fazer os agradecimentos dele, né, e encerrar aqui com o público. Ele deve estar curioso, porque amanhã ele vai aparecer na sede, não é possível. Ele quer saber quem é o irmão que estava na vigília do Profeta da Moda, e ele também quer saber o porquê
a revista está tão bem escrita. Ah, mas eu também quero. Ué, então vocês amanhã têm que comparecer lá na Então, sede. amanhã, né? É, Vamos ter que ir, eu pastor. tô arrumando a agenda já. Porque Tem que ir assim, Tô arrumando a agenda. eu vou falar o porquê a revista está tão bem escrita. A Adriana vai falar quem é o irmão que estava na vigília do Profeta da Moda há um tempo atrás, que eu já sei quem é. Então o pastor Leonardo Lodge, ele tem 2 motivos para ir lá. Pra gente E o se professor, encontrar. né, gente? Vai ter um professor top lá amanhã. Todo Meu mundo que passou Deus. Adriana é forte. É. Mas amanhã Edu, é um forte amanhã é pra paulista, um fechar com forte chave de ouro. convidado. E sem contar que também a gente fica arrumando uma maneira de vocês virem aqui, porque a gente gosta de estar junto e aquela resenha pós-aula é muito boa, né? Ah, não. Isso Cafezinho não pode básico. faltar. Tem como. Então, pastor Leonardo, você está com a palavra aí, eu quero de antemão aqui agradecer a sua participação e pedir para que possa dizer qual lição que você vai ministrar e chamar o pessoal aí para poder ficar escutando o CDcast toda sexta, 18 horas, até chegar a sua lição. Bacana, Vaninho. Eu que, antes de anunciar aí a lição, gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com você. E a Adriana, que eu só pego carona, né? Eu estou no banco de trás, tranquilão ali, né? Eu vou só o que vai sobrando pelo. Eu estou pegando as espigas que vão caindo pelo meio do caminho. Eu estou recolhendo aqui, guardando, né? É um prazer muito grande caminhar com vocês e aprendo demais, né? Então você, o Portal Crente Docente é um projeto fantástico, né? Precisamos de mais pessoas com essa visão que você está tendo aí com todo o amor, né? Todo afinco com relação ao ensino bíblico, todo o cuidado, né? Em preservar realmente o conteúdo da palavra. Isso é parabéns, né? Que o Espírito Santo possa te conduzir a caminhos muito mais excelentes, né? E você possa abranger realmente, atingir, né? Aquilo que Deus quer, não o que você quer, porque o que você quer, a gente sabe que o nosso coração é limitado, mas o que Deus quer, Ele faz muito mais, além do que nós pensamos, pedimos. Eu creio que a gente vai realmente ouvir coisas maravilhosas aí do crente docente, né? E eu quero convidar todos, né, a participar aqui da lição 9 da Adriana, que vai ser fantástica, não tenho dúvida, né? E se der tempo, ouvir que eu vou falar um pouquinho, que é a lição 8, né? Profecias messiânicas, né? Pena que é antes da Adriana, tá? Mas tudo bem, eu vou preparando ali, né? Aquele que vai vir pós mim, né? Vai entregar uma mensagem melhor, mas fica tranquilo, vamos participando. E muito obrigado, Vaninha. É uma honra estar aqui, sempre colaborar, né, com vocês. É um prazer muito grande mesmo, viu? Amém. Então, mais uma vez aqui, minha satisfação de tê-los aqui. Esse projeto que Deus colocou no meu coração, na verdade que tenho certeza que é a mesma coisa, né? A questão de chamar, né? Deus chamou, a gente atende e vai alinhando e afinando a viola para poder a gente tocar esse negócio. É isso, gente. Deus possa abençoar a vida de vocês. Mais uma vez, obrigado. Sempre um prazer e tem muita coisa pela frente. Adriana, pastor Leonardo, se vocês quiserem mandar um alô aí, que o pessoal ainda está aí no chat aí, alguma coisa. Não sei se tem alguém aí. Eu vi que passou uma porção de gente aí, mas agora eu já não... Gente, passou a galera. Tem uma galera, meus amigos de escola, que nem são da nossa igreja, tá? Passou por aqui, não sei se tem alguém aí. Pessoal da igreja também, muita gente, pessoal da fábrica, que nossos irmãos que a gente só conhece pela fábrica mesmo. Gente, muito obrigada. Vocês são sensacionais, vocês estão top. Manda um oi aí, pastor. É o senhor, pastor, tem que mandar um oi aí, não sou eu, não. O povo quer o senhor, pastor. O povo quer o senhor. Irmã Claudinha. Eu estava vendo aqui, estava entrando a galera de onde eu congregava lá no Engenho Pequeno, Igreja Batista, Legal. né? Pastoreava lá. Legal. Tem uma galera aqui que entrou aqui, né? E a Claudinha está aqui, não sei se tem outros presentes. Eu vou mandar um oi aqui, Claudinha, que Deus continue te abençoando. Ela é uma grande intercessora da minha casa, né? Uma amiga nossa, né? Da minha esposa, que é fantástica. Ela sempre nos acompanha e é membro da Nevec também. Está lá na sede. Mora em São Gonçalo e congrega lá na sede. Né? Glória a Deus. Adriana, vou falar baixo para ninguém ouvir. Ela é fantástica dando aula para criança. Meu Deus. Fantástica. Alô, São Gonçalo. Ama o que faz. Ama o que faz. Não conta pra ninguém não, viu? Um abração, pessoal. Show de bola. Um abraço, Cláudia. É amiga do pastor Leonardo, é amiga da gente também. Maravilha. Tu tá muito internacional, pastor. Vamos nessa. Para vocês descansarem que a jornada é longa.
Tá bom? É. Deus abençoe a Amém. vida Tamo de junto aí. vocês. Um abraço aí. Prazer, Vaninho. Amém. Até a Obrigada. próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abração, Tchau, todo mundo, gente. abração. Com Deus. Paz, Amém. pastor. Tchau, tchau. Tchau.